Fala galera, bem-vindo a mais um podcast. Semana boa e gostei desse olhar, viu? Você gostou do nosso podcast? Cara, você sabia do nome do nosso podcast? Eu não sabia, Antes não. de você aceitar, tá aqui. Você sabe que eu não participo dessas coisas, mas já estamos aqui. Eu tô do lado de um gentleman, um cara fino, um cara chique, um cara de uma personalidade ímpar, do bem pra caramba. Senhoras e senhores, uma salva de palmas aqui para Thiago Brunet, uma salva de palmas para o nosso convidado. Thiago, Obrigado, cara, irmão. Primeiro, irmão, eu admiro demais a tua consistência, o teu propósito muito claro, um cara especialista em pessoas, um estudioso nato da Bíblia, sabe? É um teólogo que consegue trazer ensinamentos de um jeito didático para a gente usar nas convivências do dia a dia. Também mega empreendedor, sempre teve essa musculatura também muito bem desenvolvida. E bem-vindo aqui ao podcast, onde Obrigado, a gente vai começar a bater um papo. Primeiro, Thiagão, como é que começou o teu relacionamento mais acentuado de forma espiritual, assim, sabe? Você tem essa grande marca sua, né? De poder trazer ensinamentos pra galera, todo mundo te acompanha. Quantas pessoas te acompanham na rede social hoje, no geral? Total 5 milhões entre YouTube, legal, Instagram e Facebook. Como começou? Você lembra do seu primeiro post? Eu não lembro do meu primeiro post, não. Eu lembro das primeiras curtidas, assim. 2017, minhas redes sociais começaram a acontecer, então tem 3 anos só. Eu lembro a primeira vez que deu, 1.000 curtidas numa foto, né? Eu liguei pra Janine, minha esposa, e falei, olha, tem uma foto aqui que deu 1.000 curtidas. Ela falou, mas por quê? Aconteceu alguma coisa? Eu falei, não, fui num evento e... Eu lembro, assim, a única coisa que me marcou foi isso. Eu não tinha tantos seguidores na época, mas eu subi uma foto num evento que eu fiz em BH, estava começando. E eu também nunca fui intencional. Assim, é lógico que agora a gente está sendo intencional em relação às redes sociais, mas tudo foi acontecendo bem organicamente. Você abriu rede social pra acompanhar os amigos ali, naquela coisa mais informal? Nenhuma rede social minha eu abri intencionalmente para crescer. Eu abri o Instagram, todo mundo tem, vou acompanhar e tal. E depois eu fui entendendo o poder que a internet tinha para comunicar. Você já era escritor? Meu primeiro livro eu comecei a escrever em 2014. Bacana. Que eu escrevi por conta própria, praticamente. Um amigo meu, Navarro, me ajudou a publicar o primeiro livro, patrocinou para eu lançar o primeiro livro independente, né? E o primeiro por editora foi em 2017, o 12 Dias para Atualizar Sua Vida. Você tem 4 hoje? Tenho 7. 7, cara. Eu só li 4 seu, cara. Tenho 4 seus. Mando todos. Tem... Você vê um jeito indireto de falar, cadê meu livro, né? Cadê meus livros? Te mando tudo. Hoje mais de 500 mil de cópias vendidas, né, irmão? Respect, hein? Respect. E aí você começou enfim... Você lembra o primeiro vídeo seu que quando você postou, você uau, cara, a mensagem tá chegando longe, cara. Lembro. Foi um vídeo sobre empatia. Eu tava nesse evento de BH e eu tava falando sobre uma vez que eu fui viajar para Londres com a minha esposa, antes da gente quebrar, né? Porque a gente quebrou em 2014, é uma história que eu conto na internet várias vezes aí. Que é aquela empresa de turismo que você tinha. A empresa de turismo, exatamente. Foi uma decepção muito grande, foi um aprendizado, né? Mas que a gente sofreu muito. A gente, como trabalhava com turismo, a gente viajava muito. Eu estava embarcando para Londres e eu conto a história de uma cafeteria que eu parei no aeroporto. Pedi um café, a moça demorou muito a atender. Eu comecei a ficar chateado. Em final de contas, a gente ia pagar R$14 cada café, que era o café do aeroporto, né? Quando ela veio trazer, ela de muita má vontade jogou o café. E aí, R$3 escorreu assim pelo canto. Só fiquei com R$11. Eu quero os 14 inteiros aqui. E ela começou assim, a destratar muita gente. E a minha esposa, que é muito tranquila, a Janine, ela ficou vermelha, ficou com raiva, falou assim, não, eu vou lá tirar satisfação. Eu falei, não, peraí, vamos nos colocar no lugar dela. A gente está aqui viajando para os nossos sonhos, com a nossa malinha. Ela está ali desde 5 horas da manhã atrás daquele balcão, vendo as pessoas passarem para viver as suas realizações, cada um voando para um destino lindo. E a gente não sabe se ela está ali deixando o filho doente em casa, se apanhou do marido no outro dia. A gente não sabe qual o problema que ela está, para ela estar nos tratando assim. Então eu levantei, fui lá, apertei a mão dela, agradeci. Na época que podia apertar a mão, foi antes da pandemia, né? Agradeci por ela ter servido a gente. Ela estranhou, ela tentou tirar a mão assim de mim e falou assim, por quê? Obrigado. Eu falei, obrigado. Eu falei, porque mesmo num dia tão difícil, você ainda assim foi lá servir a gente. Ela começou a chorar. E realmente ela estava passando um problema muito grande em casa. Uau. Então, em 3 minutos eu contei essa história e esse foi o primeiro vídeo que viralizou. E foi uma coisa assim muito
divina, porque foi uma época que o Facebook entregava muito. Então, esse vídeo foi o primeiro que viralizou, teve 22 milhões de visualizações no YouTube, no Facebook. 22 milhões de visualizações? 22 milhões. E como é que eu sou esse contato, essa proximidade tão fera com Deus assim que você tem, cara? Eu sou de uma família, sou a terceira geração de uma família de teólogos, de pessoas que estudam a Bíblia. Meu pai e meu avô, ambos, eram fuzileiros navais, oficiais da Marinha. Caramba, não sabia. Mas também eram grandes estudiosos assim, da Bíblia, pastores evangélicos, né? E quando eu nasci nesse meio, eu tive muitas experiências nisso, mas preferi seguir o caminho do empreendedorismo. Sempre. Quando eu quebrei em 2014, aí eu tive uma decepção muito grande com a fé. Porque eu falei assim, cara, se Deus existisse, eu não estaria passando pelo que eu estou fazendo. Nunca fiz mal a ninguém, nunca roubei, nunca fiz tudo que a Bíblia diz e estou nessa situação. E ali foi um dos maiores aprendizados. Eu comecei a ler a Bíblia para desmentir a Bíblia. Eu falei assim, eu vou desmentir a Bíblia. Caramba, cara. E ali eu fiquei 9 meses quebrado dentro de casa, sem poder sair, emocionalmente arrebentado, financeiramente comendo só miojo todo dia. Foram 9 meses literalmente comendo miojo. E nesse período eu descobri Deus de verdade. Descobri que Deus não faz a sua parte, por isso que eu quebrei. Descobri que Deus te dá a empresa, mas não administra por você. Como Deus te dá o casamento, mas não trata a sua esposa bem por você. Você que vai ter que fazer. Nesse período, eu comecei a ler a Bíblia de outra forma. Tentando desmenti-la, descobri ela de verdade. E aí comecei a viver isso e comecei a gravar vídeos. E sem intenção nenhuma. Nunca pensei em viver o que eu estou vivendo hoje. Que tipo, a sua mensagem ia ser amplificada e de uma maneira... A gente já fez palestra em mais de 45 países, convidados. Eu nunca pedi para ir lugar nenhum. Tudo que você vê aí, meus livros, as palestras, milhões de visualizações no YouTube, tudo isso aconteceu fruto de descoberta de propósito. Falei, cara, eu vou ajudar as pessoas a não passarem pelo que eu passei, eu vou treinar pessoas. Porque eu descobri que tudo que eu vivi não tinha a ver com Deus, ou com isso ou com aquilo. Tinha a ver com falta de treinamento. Eu não fui treinado para ser empresário e queria ser. Eu não fui treinado para ser um bom marido e queria ser. Eu não fui treinado. Quando eu descobri que o segredo era treinamento, eu falei, eu vou então treinar as pessoas para não passarem pelo que eu passei. Por isso que eu falo tanto de vida emocional e espiritual. Foi as duas coisas que me quebraram, duas coisas que eu quebrei, que eu fracassei, e não quero que as pessoas fracassem nisso. E legal, você como um estudioso, como teólogo, você pega acontecimentos, passagens bíblicas e consegue encaixar nos dias atuais, ou nos acontecimentos cotidianos, né? É um grande manual também a Bíblia nesse sentido, as pessoas confundem a Bíblia com religião. Porque é fácil confundir porque as religiões se apoderaram da Bíblia. Mas a Bíblia não foi escrita para uma religião. Ela foi escrita para ser um manual de uso do ser humano. Da mesma forma que você compra uma geladeira e tem um manual de instrução, a Bíblia é um manual que o fabricante deixou pra gente saber como lidar. Como é que lidar com o ser humano? Tá aqui, tá tudo escrito. Como eu faço? Eu tô muito triste, eu tô em depressão, tá tudo escrito. Como sai disso, como faz daquilo e tal. Você precisa aprender a interpretar também, né? São 6.000 anos de história escritos em épocas diferentes. Então, se você souber interpretar, eu me considero justamente isso, um intérprete. Eu pego o que a Bíblia diz e aplico nos dias de hoje para você. No empreendimento, na vida emocional, na família, no que for. E tem dado certo, graças a Deus. Isso é muito legal, né? Porque eu recebo um monte de pergunta e eu vejo que a galera tem um desafio assim. Qual você acha que é o maior desafio da galera da interpretação da Bíblia? Você acha que é porque não é um livro... na verdade, é o livro dos livros, a grande verdade assim, né? Mas é por causa que ele exige também essa abertura. Você tem que estar pronto, assim, pra ler a Bíblia, tá? Senão você é aquela coisa, puta, não entendi nada, cara. Você tem que estar nessa... Primeiro, deixa eu fazer uma crítica ao brasileiro, que pra mim é o povo mais forte, mais criativo do mundo, né? Como diz o ditado, o brasileiro não desiste nunca, isso é verdade. Mas temos que também, como brasileiro, tem o direito a criticar, nossas falhas, né? Reconhecer nossas falhas. O brasileiro tem um problema sério com interpretação de texto. Quantas vezes eu fui atacado na internet por um texto que eu postei, direitinho com ponto e vírgula, e cada um interpretou do jeito que quis. Então o brasileiro tem um problema com interpretação de texto, né? Ao não interpretar bem um texto, a não conhecer todo o vocabulário em português, você não vai entender bem a Bíblia, porque ela foi escrita num português clássico. Né? Segundo, é que a Bíblia só é possível ser realmente entendível e interpretada, aqui é uma questão de fé, através do Espírito Santo. Né? Que é a manifestação de Deus hoje aqui na Terra,
quando você consegue ler o mesmo versículo várias vezes e entender de forma diferente, porque cada vez a interpretação pode ser diferente. Então, tem a questão do português e tem a questão da fé, que você só consegue entender a Bíblia por completo através da fé. Isso é muito legal, cara. Eu estudei no colégio religioso durante muitos anos, assim, né? Você fala um conceito fundamental, né? Da religião versus da religiosidade. Há uma grande diferença isso, né? Muito. Um tá completamente ligada a essa conexão a algo maior do que você, outra coisa tá a prática, costumes e coisas nesse sentido, né? Basicamente, a religião é algo que foi... Ambos foram criados pelo homem, Deus não criou a religião. Os homens criaram a religião no sentido de se religar a Deus. E a religiosidade são as regras humanas para você se encaixar num grupo religioso. Então o problema é quando você pega a regra humana criada para você se encaixar num grupo de religioso e diz que Deus que falou. Entendi. É o que acontece hoje. Esse é o grande desafio, então, tipo né? assim, eu falo, não, você não pode usar bermuda porque Deus não gosta. Não tem nenhuma. Você só pode saber o que Deus gosta e não gosta lendo a Bíblia. É o único lugar que diz o que ele gosta e o que não gosta. E não tem nenhuma base bíblica para falar que não pode usar bermuda, mas tem gente que fala, não pode, pô. Entendi. Então, o que é errado para mim, eu boto como Deus falou. Tipo, eu não gosto de tatuagem. Então eu falo, ih, você tem tatuagem? Deus não gosta. Se eu tenho, mas se eu sou uma autoridade religiosa, as pessoas vão acreditar no que eu falo. Então, o meu trabalho hoje também é um trabalho, acredite, difícil, né? Que é uma militância quase, é você tirar as pessoas dessa escravidão da religião, de falar, calma, nem tudo que o homem inventou em nome de Deus é de Deus. Né? Vamos só atentar porque está escrito que a vida fica muito mais leve. E principalmente numa rede social é mais... Tem que ter mais cuidado, tem que ter mais jeitinho, né? Porque principalmente vai da interpretação e tudo mais. Mas e aí, principalmente essa sua musculatura de teólogo, deu origem também ao seu último livro aqui, que é especialista em gente. Especialista em pessoas. E eu gosto muito, primeiro eu gostei do título, viu, cara? De onde veio a inspiração do título? Por que o título é especialista em pessoas, cara? Tem uma parte do livro, quando eu estava escrevendo a introdução, eu sabia que eu queria escrever sobre pessoas. Aí eu comecei a escrever a introdução e eu falo assim, a gente se especializa em tanta coisa que nunca vai usar. Por exemplo, tem gente que é especialista em MMC. Lembra de MMC na matemática? Nossa. Qual foi o dia que você usou MMC na fase adulta para alguma coisa, né? A gente é especialista em tabela periódica. Por mais que é importante a tabela periódica, você não usa no seu dia a dia. Então, o conceito que eu quis dizer é o seguinte, você se especializa em coisas que nunca vai usar e pessoas que você lida todo dia, você não vai ser especialista. Quando eu escrevi isso, eu falei, o nome desse livro tem que ser especialista em pessoas. E ainda mais porque, puta, pessoas é uma coisa muito perene, né? É um livro que vai ser atemporal, não importa... É assim, aquela parada, né? Você não importa como o mundo vai estar daqui 10 anos, cara. Mas quem aprender pessoas a lidar... vão ser sempre o mesmo problema de sempre e as mesmas soluções de sempre. E, um dia eu li uma frase muito inteligente, agora eu não lembro de quem é, foi na rede social, acho que... Não sei se foi um comentário da Forbes, alguma coisa assim. Mas era o lance seguinte, quanto mais aumenta o nível de conectividade entre as pessoas, proporcionalmente aumenta o número de conflitos. Quanto mais as pessoas estão ligadas uma na outra, então é um grande mercado, as pessoas têm a capacidade de solucionar conflito entre pessoas. Pode ser numa organização, pode ser num ecossistema, no geral. Ou seja, um mercado, tem gente que gosta de perguntar tendência de mercado, gerenciamento de conflito. É uma coisa que vai sempre para bombar. Mas, principalmente você que muitas pessoas te acompanham e tudo mais, o que você vê, irmão? Que é um calcanhar de Aquiles das pessoas, principalmente quando fala de relacionamento. O que você vê? Puta, cara, esse aqui é batata. Pode entrar semana, vez semana. É sempre, puta, galera, Brunet, como é que eu faço batata? Basicamente, o problema dos relacionamentos é orgulho. Né? Se você conseguisse eliminar o orgulho do ser humano, muitos casamentos não acabariam porque pediriam perdão antes ou nem fariam o que fizeram. Muitas sociedades não teriam destruído centenas ou milhares de empregos. As pessoas têm muita dificuldade de reconhecer os próprios erros, de se autoanalisar e melhorar seus comportamentos. Elas sempre querem botar desculpa ou botar culpa em outra pessoa. Isso é desde lá de Gênesis, né? Ou seja, milênios atrás já era comum. Adão tentou botar culpa em Eva. E por aí começa. Sempre a gente está procurando um culpado e nunca assume as nossas responsabilidades. Então eu acho que se o homem fosse menos orgulhoso e buscasse mais sabedoria, nós iríamos diminuir drasticamente os problemas de relacionamento, em que nível for. Relacionamento de sociedade, relacionamento conjugal, relacionamento de amizade, relacionamento do dia a dia com as pessoas, colegas de trabalho, etc. Você que é estudioso da Bíblia, se você fosse recomendar uma parte da Bíblia para saber lidar com gente, assim, que parte você recomendaria, assim, de leitura? Eu sempre, para quem nunca leu a Bíblia, eu sempre recomendo começar por Provérbios.
Porque é a parte da Bíblia que foi escrita pelo famoso rei Salomão, o homem mais sábio e mais rico que já existiu. É muito prático, é aplicação para o dia a dia. E é de uma forma que qualquer um entende, né? A didática de Provérbios é muito acentuada, né? Exatamente. E é muito real, assim, tem coisas na Bíblia que são mais filosóficas, tem coisas que são mais proféticas, ou seja, ainda vai acontecer, e tem muita realidade do dia a dia, que é o caso de Provérbios. Tem alguns aí? Tem alguns na manga? Fala algum Provérbios? Pô, mas tem muito. Não, aqui, dá 3. Fala 3 legais, assim. Um dos provérbios que eu mais gosto é: sobre todas as coisas que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dali saem as decisões da vida. Coração na Bíblia, quando ele é citado mais de 968 vezes como sede das emoções. Então o que Salomão está falando? Sobre todas as coisas que você tem que proteger, protege as tuas emoções. Porque daí vão sair as decisões, e decisões constroem futuro. Então, se você tem que proteger alguma coisa, antes de proteger tua família, proteger a tua fé, protege tuas emoções, porque senão você vai usar a tua fé para matar as pessoas. A maioria dos genocídios no mundo aconteceram em nome de Deus. É verdade. Desde as cruzadas e etc. Sim. Então, até para você ser uma pessoa de fé, é melhor que primeiro você tenha as emoções no lugar, protegidas. Provérbios dá dicas muito simples, do tipo, se você achar mel, isso para mim é tão profundo e prático ao mesmo tempo. Se você achar mel, não coma todo dia. Ou seja, você achou a fonte de mel, não vai todo dia porque você vai enjoar. Ou seja, você começa a fazer coisa boa todo dia, você descobre, eu tenho muito dinheiro, eu posso comer caviar todo dia, nem sei se é bom, nunca comi, mas vamos supor que seja bom. Eu começo a comer lagosta com caviar todo dia. Eu já comi, ruim, velho. Eu tenho dinheiro, eu vou comer lagosta com caviar todo dia. Porque uma semana você não está aguentando mais. Então, por isso que Deus permite as dificuldades da vida, para você saber desfrutar os dias bons. Porque tudo que é sempre o mesmo, o ser humano ele deixa cair na rotina, ele vai perdendo valor. Então, se você estudar Provérbios, você vai entrar num outro nível. Eu tive num jantar, uma vez eu estava em Portugal dando uma palestra e encontrei com o nosso amigo comum, Nigro. Aí a gente saiu para jantar. Um beijo, Nigro. Beijão. Aí o Nigro falou o seguinte: não, cara, eu dei um presente para ele, uma Bíblia, eu gosto muito de dar Bíblia, de uma leitura mais fácil, né? Eu esqueci o nome, uma tradução mais fácil. Justo. E aí ele falou: não, mas eu não gosto dessas coisas de igreja, não, de religião, não, e tal. Eu falei: não, cara, mas isso aqui é o manual do ser humano, você lê. Não, mas não tem nada do meu assunto aí. Eu falei assim: você sabia que a Bíblia fala 500 vezes sobre fé, 500 vezes sobre amor, 1.500 vezes sobre dinheiro? Ele falou: não. Eu falei: lê Thiago Provérbios. Negro, primo rico, falou: como assim? Aí eu falei: lê Provérbios. Você foi esperto, você Um pegou mês ele no depois, coração, não, né? um mês depois ele tava lançando o Desafio de Salomão. Eu liguei pra ele e falei: rapaz, eu quero o direito autoral dessa indicação. Não, mas ele sempre fala isso publicamente. Cara, ele é um né? amigo muito querido nosso, e como entrou dentro da vida dele, né? Entrou muito forte. Puta, entrou muito forte. É porque, como eu falo, se você olhar pelo lado da religião, a religião ela é muito importante, tá? Não estou desfazendo da religião, apesar de eu me considerar mais espiritual do que religioso. Mas a religião é importante porque tem gente que só entra na linha. Por exemplo, o traficante. Cansei de ver isso. O traficante que largou o tráfico, pagou lá a pena dele, largou e foi pra religião. O cara realmente nunca mais voltou, cara. Tem vários aí, nunca mais. Conseguiu pegar o Mas trilho ele teve que entrar naquela regra. Ó, só pode usar camisa abotoada até aqui, tem que ir na igreja de segunda a segunda. Para aquele tipo de conduta, se não fosse na religião, ele voltava pro mal. Entendi. Então a gente tem que lembrar que, socialmente falando, a religião traz um impacto positivo. Agora, na sua vida, talvez a espiritualidade seja mais importante que a religião. Perfeita colocação, entendeu? cara. Tem algum mais provérbios? Eu adoro. Tem muito. Eu ia ser falar de provérbios. Tem muito. Eu vou separar. Posso pegar para ler aqui? Pode, irmão. Aqui é podcast. Meu aqui Deus, eu você pode não fazer... posso participar disso não. Gente, me perdoa vocês que estão me assistindo. Você vê que eu só falo foda, né? Eu só falo foda, mas foda é feliz, otimista, determinado, cara, abundante. Deixa eu ler um dos provérbios que eu mais gosto. Então lê. Quem foi Salomão, gente? O homem mais rico, mais sábio do mundo. Mas ele era filho de quem? Muita gente não sabe. Ele era filho do famoso, do célebre rei Davi. Cara que expandiu Israel, que montou o primeiro exército poderosíssimo de Israel. Famoso rei Davi de Israel. Ele era pai de Salomão. Provérbios 4 é uma sessão de mentoria entre Davi e Salomão criança. Aí diz assim, ó, Provérbios 4. Quando eu era pequeno, aos olhos do meu pai, e tenro e único diante da minha mãe, meu pai me pegava pela mão e dizia: filho, guarda as minhas palavras no teu coração, guarda os meus mandamentos e você vai viver. Adquire a sabedoria, Salomão,
Pague o preço da inteligência e não te esqueça das palavras da minha boca. Nunca largue a sabedoria, ela vai te guardar. Ame-a e ela te conservará. Salomão, a sabedoria é a coisa principal da vida. Adquire tudo, vende tudo que você tem e adquire a sabedoria. Com tudo que você possui, compra o entendimento. Então, olha só. Olha que forte isso, cara. Muito forte. Muito é o pai forte. pegando a mão do filho pequeno, treinando ele para ser rei, falando o seguinte, olha, eu sou capitão de exército, general de exército. Davi era o maior homem de guerra que existia no Oriente Médio. Eu sou milionário. Eu tenho 700 mulheres. Davi tinha 700 mulheres, era milionário, o maior guerreiro da época, rei de Israel, que era a maior nação da época. Ele tinha tudo isso e quando vai aconselhar pro filho, só aconselha sabedoria. Não falou, treina a espada. Olha, seja mais espiritual ainda. Ou de dinheiro, poder, força. Ter 1000 mulheres. Não, olha aqui, sabedoria. Quando Deus aparece para Salomão, a história diz que Salomão tinha 16 anos e Deus aparece para Salomão. Fala, pede-me o que você quiser. Estava na hora de Salomão virar rei. Pede-me o que você quiser, eu vou te dar. Salomão, sem pensar, falou, eu quero sabedoria. Como é que uma criança de 16 anos, um adolescente de 16 anos vai pedir sabedoria? Pô, 16 anos você pede Ferrari, pede assim, morte dos inimiguinhos. Eu quero dinheiro, quero ir pra Disney. Mas ele pediu porque ele foi mentoreado desde criança a pedir o certo. Então, por isso que eu acredito no poder da mentoria, porque está na Bíblia. O provérbio diz que quanto mais mentoria você tiver das pessoas certas, quanto mais informação, conhecimento você tiver, mais você vai saber pedir. E quem pede certo, recebe certo. Perfeito, cara. Acho animal esse gancho. E como você sempre fez um filtro pra se conectar com pessoas, você fala, esse é o certo? Porque às vezes na vida a gente se decepciona, cara. Especialista em pessoas, ele tem passagens maravilhosas em relação a isso, né? Ou seja, você vai se decepcionar. Por mais que você seja um especialista, se você vive a frustração inerente à nossa existência, é verdade ou não é? Tem que deixar claro. Mas como, esses alguns filtros que uma pessoa pode saber se... Tem 2 filtros principais, Caio. Mano. 2 principais. Primeiro, os valores. Perfeito. Toda vez que você se relacionar com uma pessoa com valores diferentes, por exemplo, pra mim, mentira é uma coisa muito séria, muito errada. Eu não consigo conviver com mentiroso. Tem pessoas que têm outros tipos de problema que eu consigo conviver, eu vou dando um toque nele, rapaz, isso aí que não é legal, esse comportamento não é adequado. Mas a mentira é uma coisa, é um valor muito forte pra mim. A verdade é um valor muito forte pra mim. Então, eu não me relacionaria com um mentiroso, com uma mentirosa, porque é um valor muito forte. Então, primeira coisa que eu uso para discernir se eu posso me relacionar com uma pessoa ou não é, por exemplo, os valores que eu tenho, se ela tem também. E segundo, se eu vou aprender algo com ela. Se eu posso escolher, por exemplo, Thiago, mas aí o mendigo que precisa da gente, ele não vai me ensinar nada. Tá, mas o mendigo você não vai buscar mentoria com o mendigo, você vai ajudá-lo a sair daquela situação. Você não é uma convivência, é uma ajuda. Se eu vou escolher alguém para conviver, eu preciso aprender com essa pessoa. Então, muita gente pergunta, Tiago, quando é hora de pedir minhas contas e largar a CLT? Quando é hora de sair fora desse amigo que já está enchendo meu saco? Sempre é hora de você sair, seja geograficamente ou emocionalmente de uma situação, quando você já não está aprendendo mais nada. Tem dificuldades que vale a pena você continuar passando só para continuar aprendendo. Boa, sim. Entendeu? Repete essa. Tem dificuldades que vale a pena você continuar passando só para continuar aprendendo. Agora, quando você só tá sofrendo, não tá aprendendo nada, vaza dali que já acabou teu tempo. Perde mesmo. completamente significado, sentido, Totalmente. Já não tem mais nada para você pegar. Então, se a pessoa lê provérbios, ela já vai entender muito o conceito de sabedoria, o conceito bíblico pro dia a dia. E é muito legal, porque é o que você falou, a praticidade de provérbios é uma coisa É muito encantadora. Forte. E outra coisa, só curiosidade, quem convive com você vê o quanto o humor é muito presente na tua vida, né, velho? Cara, não, então, né, você sempre foi engraçado assim, não, cara? Então, sempre, não, olha só. Já tá engraçado, Não, já. isso é uma coisa interessante. Você nem vem engraçado assim, sempre. Não, mas sempre publicamente eu não tenho humor nenhum. Sério? Sério. Publicamente. Cara, quando a gente se encontra, eu dou muita risada não, com você. Então, eu vou te explicar isso. Isso aí é o seguinte. Tem vídeos meus na internet que viralizaram que eu conto algumas coisas engraçadas, mas eu tô contando uma história e a história tem coisa engraçada. Mas eu não sou um cara bem-humorado no sentido de... o cara é super do humor publicamente, quando eu tô gravando alguma coisa e tal. Mas quando eu me sinto à vontade, eu acho que eu trabalhei tanto na vida, cara. Eu sempre tive bom humor desde criança. Eu sempre fui o mais engraçado da turma, o piadista e tal. Aí isso foi suprimido por um tempo, porque eu tive que trabalhar muito, estudar muito para me levantar. E hoje, quando eu encontro pessoas que o espírito bate, que foi o nosso caso, é o caso dos nossos amigos em comuns que a gente teve ontem e tal, quando eu bato com pessoas assim que eu me sinto seguro, aí
e o humor, ele aflora mais. Entendi. Então, via de regra, você é bem humorado com quem você gosta. É isso aí. Então me dei bem, hein? Então se deu bem. Dificilmente eu faço piada assim com quem eu não conheço ou com quem eu não gosto. A não ser que a pessoa já esteja num ambiente seguro comigo, né? Então, mas eu amo humor porque a vida é muito difícil sem rir, cara. É verdade. Eu fui curado de muitas coisas só rindo. Me explica um pouco isso. Os estresses, por exemplo. Tem gente que tem que beber cachaça até cair pra tirar um estresse do dia. Se eu der boa risada com meus amigos, o estresse vai embora, sem eu precisar botar cachaça na boca. Entendeu? Uma vez eu ouvi que o humor é como se fosse geleia. Ajuda a descer, dá gosto e combina com tudo. Será que nem a geleinha, cara? Se a gente não ri, não tem a geleinha. A vida já por si só é dura, cara. Então passa uma geleia, exatamente. Cara. Às vezes o dia é tão difícil, né? Cheio de coisa, cara. Se você não tem pessoas que você consegue rir, aliviar a alma, né? Então, assim, a Bíblia fala isso, inclusive, em Provérbios, né? Que o coração que está bem feito provoca sorriso. Então, quando você está com o coração em dia, as emoções estão em dia, você consegue sorrir. Eu já tive depressão. Você já teve? Tive em 2008. E uma coisa que a depressão me ensinou é que o sorriso vale muito. Porque você não consegue sorrir quando está depressivo. Tudo parece que você vai morrer no mesmo dia. Tudo parece que a vida perde completamente a graça. Você pode beber o vinho mais caro do mundo que não tem sabor. Então, quando você sai de uma situação como essa, você valoriza pequenas coisas. Eu tive Covid também. Eu tive depressão, eu tive Covid. Isso é terrível. Como você saiu da depressão? Eu busquei ajuda. Foram 3 coisas principais. Eu busquei ajuda profissional. Boa. Tá? E era muito resistente com isso. Mas eu busquei um psicólogo e um psiquiatra na época. Eu exercitei muito a fé. Tipo assim, eu orei muito. Eu tive um apoio da minha família que foi muito importante. Meu pai sempre foi muito presente, meu pai e minha mãe. Então, tipo assim, me animando, botando pra cima, vamos sair, vamos não sei o que e tal. Minha esposa. E uma coisa muito, muito importante que eu não posso deixar de citar foi que eu li uma série de livros do Dr. Augusto Cury, que mais tarde veio a se tornar um amigo e mentor. Ele foi o meu orientador de tese no mestrado nos Estados Unidos. Ele prefaciou o seu primeiro livro? Prefaciou meu primeiro livro, mas antes, assim, eu comprei uma série de livros dele chamada Análise da Inteligência de Cristo, onde são 5 livros que ele fala: o mestre do amor, o mestre da sensibilidade, o mestre não sei o que e tal. Eu li esses 5 livros. E se eu tivesse dado um motivo, por que você saiu da depressão? Foi lendo esses livros. Foi por isso que eu decidi virar escritor. Falei, cara, eu li um livro e o sentimento ruim acabou. Porque eu ia no psiquiatra, eu tomava o remédio, mas à noite eu tava com aquele ataque de pânico de novo, vou morrer e tal. Lendo aqueles livros, eu comecei a entender a gestão das emoções, comecei a me controlar melhor, a entender como é que funcionavam as coisas, pum! Na minha cabeça, é lógico que foi um pouquinho de tudo, eu reconheço o trabalho do médico, eu reconheço a oração que eu fiz e tudo, mas os livros realmente foi o grande estopim assim, da minha virada. E por isso que eu fui atrás do Cury depois, falei, tem que conhecer esse homem. Eu não tinha nada para oferecer para ele na época. Eu não sabia que foi por causa disso que você conheceu o Cury, cara. Foi, aí eu fui atrás dele, fiquei na fila assim, de autógrafo, que nem todo mundo. Aí chegou na minha vez, eu fiz uma pergunta para ele que chamou a atenção dele. O cara que estava organizando a fila me conhecia da faculdade nos Estados Unidos e falou assim, esse é o Thiago, ele é lá da faculdade dos Estados Unidos e tal. Então ele tinha mais ou menos uma referência do que eu era, apesar de eu não ter nada na época para oferecer. E a gente se juntou no café da manhã do outro dia, eu, minha esposa, ele e a esposa, começamos a conversar, viramos amigos. Uma semana depois eu estava na casa dele com meus manuscritos, ele lendo, eu era um Zé Ninguém na época. Cara, aí que você viu o quanto... Só explicar esse Zé Ninguém aqui. Porque na internet tem que explicar tudo. O que eu quero dizer com isso? É que na época eu não tinha nome, não tinha dinheiro, não tinha recurso, não tinha seguidor na rede social, não tinha nada como moeda de troca estratégica. Zé Ninguém no sentido que eu não tinha resultado nenhum. Ele não tinha por que me receber e recebeu. E isso dá mais sentido ao caráter da pessoa, né? Porque quando você faz sem nada em troca, é realmente a propósito, né? Uhum. É propósito. Isso aí. E... Destino. Eu acredito muito em destino. Acredita muito? Muito. Muito porque na minha vida tem coisas que não tem explicação. Eu sou um cara inteligente, eu leio de tudo, filosofia, gregos, tudo. Já fui na Índia várias vezes estudar o hinduísmo. Fui várias vezes estudar tudo. Eu sou um cara aberto, eu gosto de absorver tudo. Para mim não tem como dizer que o destino não existe. Assim. Tem uma coisa... Nossas decisões interferem, claro, lógico, está escrito, mas eu posso... alterar com uma... Vou me jogar daqui. Pô, mas meu destino era que eu vivesse até os 70. Quero me jogar, se joga, morre. Fazer o quê? É uma decisão.
Mas existe um destino assim, existem coisas como essa do Cury, pô. Como é que deu na cabeça dele pra me olhar? Eu vou escutar esse garoto. Essas Não tem explicação. coincidências, né? Não tem explicação, pô. Não tem, acabou. É por isso que eu sou muito apegado à fé, porque tem muitas provas. Eu passei por muitas experiências que me provaram que Deus existe, entendeu? Muitas experiências. Então, eu tô aqui fruto de fé, fruto do destino e usando a minha vida, usando tudo que ele confiou na minha mão, que Deus confiou na minha mão para ajudar as pessoas. E é legal isso, porque você tem 2 tipos de trabalho, né? O primeiro é resgatar esse religarem, né, da palavra do latim, que é essa conexão com algo maior que você, e você fala de um jeitinho muito carinhoso, cara, do jeito que você se relaciona com Deus, como você chama ele, isso é teu jeitinho, todo mundo tem o seu jeitinho, mas você tem que ter isso, né? É porque a vida fica sem explicação se você não acreditar. É verdade. Fica sem explicação, tipo assim, o cara que perdeu um filho, você vai explicar o que pra ele? Você tá entendendo? Quem tá vivendo agora uma tragédia aí, no Covid, graças a Deus, minha família foi protegida em todos os sentidos, financeiramente, na saúde, emocionalmente. Ao contrário, a gente cresceu nisso, ficou muito mais unido, tudo foi melhor. Mas e quem perdeu pessoas? Aí, quem quer lutar contra Deus, fala assim, viu como é que Deus é injusto? Mata uns e livra outros e tal. Mas também tem quem vê que existe um controle de tudo na mão de Deus, que ele tá planejando toda a humanidade e que tudo é um equilíbrio. Por exemplo, eu sei que apesar de eu acreditar em Deus, eu posso morrer amanhã, posso morrer daqui a 50 anos. Então seria muita burrice eu achar, eu acredito em Deus, vou viver para sempre, eu acredito em Deus, vou ser rico, então eu acredito em Deus e não vou ter doença. Então, gente, a gente está num mundo em que todos, e na Bíblia está escrito, gente, quer entender Deus, lê a Bíblia. A mente de Deus está registrada na Bíblia. Ele fala o seguinte, o sol nasce para justos e injustos. A chuva cai sobre justos e injustos. Ou seja, para todo mundo. Qual é a diferença então de eu ter Deus? É como você vai reagir a isso. É verdade. É só isso. É que, tipo assim, eu posso perder um filho como alguém perdeu. Mas eu sei como eu vou reagir porque eu tenho Deus. Eu posso quebrar financeiramente como eu já quebrei. Eu tentei reagir da primeira vez de, tipo assim, Deus não existe. Aí depois Deus foi me mostrando, não, cara, eu existo. É você que entendeu errado. Você olhou pelo lado da religião, você não leu o que está escrito. Porque eu comecei a valorizar muito a Bíblia, Caio, e eu não vou usar a palavra desvalorizar a religião, mas eu comecei a me importar menos com a religião quando eu quebrei. Por quê? A religião me botou um pensamento que eu era indestrutível. E a Bíblia fala, não, eu vou te quebrar muitas vezes na vida. É porque cada quebra vai te ensinar alguma coisa. Então, a Bíblia me ensina sobre processos. Então, eu comecei a acreditar no que estava escrito. Então, muita gente pergunta, Tiago, qual a tua opinião sobre tal coisa? Eu falei, olha, o problema do teólogo é que ele não consegue ter muita opinião porque ele já sabe o que está escrito. Então, está escrito, acabou. É isso que eu vou fazer, eu vou seguir o que está escrito. Não tenho uma opinião sobre tal coisa. Está escrito, eu vou fazer o que está escrito. Tem alguma... Eu sei que você não tem tatuagem, né? Não tem, mas é porque eu não gosto. Né? Não Ferrari não tem adesivo, né? Tipo assim, tem gente que tatua o braço, eu acho absurdo. Uma frase que comanda a sua vida. Uma frase? Uma frase aqui pra deixar pra gente encerrar. Destiny is all. Destino é tudo. Destino é tudo. Se você descobrir seu destino, já era. Aí você fica confiante, o medo não consegue te dominar em nada. As pessoas que tentam te destruir no caminho ou te enfraquecer não tem tanta força assim. Quando você descobre teu destino e vai em cima dele, você ganha força assim para ser tudo que você precisa para cumprir esse teu propósito na Terra. E quando eu descobri o meu, eu falei, cara, isso, não vou desistir, vou para cima. E todos os meus resultados são pautados em viver meu destino. Galera, que papo, irmão. Bate aqui, velho. Irmão, aqui, obrigado pela honra, pelo convite. Aqui, adorei o podcast. Adorei. Fale o nome, fale podcast. Podcast. eu sou muito crente pra falar aí. Chega o casa aberta sempre pra Obrigado, você. Obrigado, Caião. Pô, prazerzaço. Fica com Deus. Ó, todo mundo acompanhando o Thiago Brunet, nas todas as sociais, @ Thiago Brunet, sem H. Sem H. Thiago Raiz. O Thiago Raiz, mesmo bíblico, né? Que eu sou bíblia até no nome. E Brunet com T mudo no final. Thiago Brunet. Uma honra, apareça. Quando segue lá, marca 3 amigos, salva o post e caminha que eu te sigo de volta. Você viu? É um sinal que ele gosta da galera gostei do podcast. Gostei do podcast. Né? Gente, fica com Deus. Até o próximo papo e tamo junto. Tchau. Tchau.